pessoal, estamos aqui com a Carol Bosa no nosso CGI Infocast. E dessa vez ela aceitou, no meio dessa agenda super ocupada dela, participar aqui do nosso quadro Três Perguntas e uma Dica. Então, Carol, boa tarde, né? Boa noite, bom dia para quem estiver vendo. Mas como é que você está, minha amiga? Para mim é boa tarde, né? No meio da tarde hoje. E, nossa, eu queria ser tão ocupada assim. Ia poder ser rica que nem você, Geraldo. É a agenda dos ricos e famosos, né? Brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui com você. Não, E minha agenda não é tão difícil. Obrigada do convite. obrigado pela presença, Carol. Carol é amiga de longa data. A gente já trabalhou junto em mais de uma empresa e já aprontamos muito aí nesse mercado de cibersegurança. E parte do quadro, Carol, primeira perguntinha. Como é que você veio parar nessa área de cibersegurança, segurança da informação e afins? Conta pra gente um pouco da sua trajetória. É que eu sou de uma geração que não existia cibersegurança. A gente falava outras coisas. Segurança da informação, infosec, mas eu sempre gostei de exatas. Era uma matéria, eu gostava, assim, eu fazia aulas de física com prazer, coisas que geralmente as pessoas odeiam. Então eu falei, vou fazer faculdade de exatas, e se eu não gostar, são matérias que eu vou aproveitar em qualquer matéria, de qualquer faculdade de exatas. E, por uma circunstância, eu estava prestando vestibular só para faculdades do interior, não queria ficar mais em São Paulo, morava no ABC, na verdade. E em São José do Rio Preto, onde eu tenho família, era uma das minhas cidades que eu queria prestar vestibular, tinha matemática ou ciência da computação. E eu achei que ciência da computação me daria mais possibilidade de mercado. Entrei para, na minha cabeça, eu ia fazer site, ia desenvolver games, qualquer coisa, nada relacionado com segurança da informação, não conhecia essa área, nem imaginei que existisse. E fui fazendo. Lá na faculdade fiz estágio no laboratório que trabalhava já com segurança. Me formei e aí pedi para um amigo meu de mercado, eu falei, e aí, o que você acha que eu posso fazer, né? E aí, depois de algumas indicações, eu fui trabalhar com pré-vendas, né, na área, que é uma área, para quem não conhece, Explica mas para quem não conhece, importante. que seu público conheça, até porque hoje é uma posição, uma função muito difundida e muito procurada. É uma pessoa com skill técnico que entende do ambiente do cliente, entende do produto que está sendo vendido para ajudar o vendedor a fazer uma proposta ou ajudar a desenhar esse projeto, dimensionar esse projeto. Como o nome já diz, é pré-vendas. Depois que vende, aí tem o pessoal de implementação. Então, eu trabalhava nessa área que tem mão na massa. Eu tinha que, de madrugada, fazer prova de conceito, teste, porque você não podia fazer em horário de produção, tinha que fazer num horário fora. Data center é um lugar meio hostil, gelado, não tem onde sentar, enfim. Comecei aí e, curiosamente, eu trabalhava com produtos que já tinham funções de proteção, como faro de aplicação, balanceador de carga, então já tinha filtro de conteúdo. E foi aí que eu entrei em cyber. E daí eu, enfim, continuei trabalhando como pré-vendas um tempo, aí eu fui para a área de vendas e o mercado de cyber passou a existir do tamanho que é hoje. Ninguém mais fala, ou fala muito pouco, né? Segurança da informação. Hoje virou cyber, que é um conceito. Cybersecurity. Tem que ter um Exato. nome em inglês. Passa credibilidade, colocar o nome em inglês ou uma sigla. Mas foi paixão à primeira vista, né? Olha, eu vou dizer que eu dei sorte, né? Porque, claro, sorte ela aparece para quem está preparado com a Exato. oportunidade que passa. Mas eu não sabia o que estava por vir, eu não escolhi esse caminho, mas eu fui criando as oportunidades no caminho. Então eu vi que foi legal, né? Eu comecei a entender naquele momento que o que eu estava fazendo era algo grandioso, porque enquanto eu estava fazendo um projetinho ali de pré-vendas, em algum momento da minha vida eu ia trabalhar com grandes projetos de cibersegurança que iriam proteger um hospital, uma distribuidora de energia, né, uma empresa, uma agência federal que processa dados dos cidadãos. Então, eu já fiquei fascinada naquela hora, sabendo que alguma coisa grandiosa iria vir no meu caminho. E hoje a gente vê o quanto cibersegurança permeia tantas áreas. Então, hoje eu me sinto muito feliz, muito privilegiada de ter feito algumas escolhas na minha vida que me trouxe até aqui.
Então, eu vejo que é um mercado que está crescendo, né, em volume, em oportunidades em distintas áreas. Né? Não é só proteger perímetro, depois não falou-se em proteger dados e o usuário, e está cada vez, né, vários conceitos que só vão empilhando, né? Você não está perdendo, você só vai empilhando possibilidades. Com certeza. Mas maravilha, Carol. E agora eu queria saber, o que você mais gosta nessa área de cibersegurança, área comercial, que você está mais, pré-vendas que você passou, o que te atrai mais nesse mundo todo que a gente frequenta em cibersegurança? Olha, apesar de ter formação na área e sempre ter trabalhado nessa área, ainda é um mercado que me fascina. Cibersegurança me fascina para o lado ruim e para o lado bom, né? Porque a gente vê a ousadia dos atacantes e como os ataques eles estão cada vez mais sofisticados, ao mesmo tempo que a gente vê ataques com nada de sofisticação, que acabam com muita coisa, causam um mal tremendo. Mas eu vejo que, justamente porque cyber está permeando muitas áreas, eu fico fascinada de ver que, nossa, agora só se fala em inteligência artificial e quais as implicações disso, onde a gente vai poder ajudar e proteger esses novos ambientes. Os carros inteligentes estão cada vez mais presentes na vida de todo mundo. Onde cibersegurança vai poder ajudar? Os hospitais estão cada vez mais automatizados, mais conectados. Se você não tiver cibersegurança protegendo equipamentos hospitalares, você talvez não tenha um hospital que funcione adequadamente. Então, isso me fascina. Né? As tecnologias vão surgindo e, com isso, os problemas e, obviamente, os problemas, as oportunidades. Então, eu vejo uma nova tecnologia surgindo, um relógio, um anel que mede sua temperatura, então isso ainda me fascina. Apesar de ser da área, eu vejo esse crescimento a evolução da tecnologia é algo que me fascina e me encanta, assim, eu me sinto privilegiada, novamente falando isso, que por estar trabalhando nessa área, ver em primeira mão, né, isso acontecer. Sim, a gente vê muita coisa acontecendo que vai se popularizar muito mais adiante, né? Inclusive os problemas. A gente estava falando, por exemplo, que esses dias teve a queda da Cloudflare. Quem Caramba. conhece Cloudflare? Mas eu vi Agora, gente, e eu vi gente que não é da área, que não tem conhecimento técnico, falando algumas coisas bem relevantes de redundância, de como funciona a coisa, que eu falei, olha, eu acho que nossa área está se popularizando, pelo bem ou pelo mal, né? Porque muitas vezes populariza porque aparecem incidentes, coisas ruins, mas é legal que todo mundo tenha uma noção melhor de como tudo funciona, né? não, porque era uma área muito distante de todo mundo, né? Cyber parecia que era uma bolha, então a, a gente que trabalha nessa área é a menina do computador, é o menino do computador, né? O pessoal não sabe explicar o que a gente faz. Quando se populariza, você consegue ter discussões saudáveis com a sua família, com seus amigos, e explicar os problemas da tecnologia para os seus pais, para os seus avós, né, para os seus filhos pequenos. Então é importante popularizar o tema, né? Não é um bicho de quatro cabeças, porque se você não entende, você deixa de lado. Né? É mais ou menos quando a gente trata a saúde. Temas médicos, os leigos, a gente não entende, então a gente não quer discutir, a gente tem medo, deixa para o médico. E cria-se uma distância tão grande. E eu acho fantástico quando você vê um quadro falando sobre saúde num jornal num horário nobre, né? Porque eles têm que mastigar para colocar numa linguagem fácil e o leigo entender. E cibersegurança está tomando o mesmo caminho, porque quanto mais gente entender, mais fácil é a gente utilizar isso para o bem, né? Implantar cibersegurança no dia a dia. Para o nosso caso, que a gente trabalha com isso, convencer os nossos interlocutores dessa necessidade, ter mais pessoas disponíveis para trabalhar com cibersegurança, mais pessoas letradas, seja para trabalhar diretamente com cyber ou de outras áreas, outras indústrias, essas pessoas que se especializem também ou que estudem áreas relacionadas à cibersegurança. Então, só temos a ganhar com isso. E sabe o que eu acho mais legal? Que a gente entende de algumas coisas que não são comuns para todos. E às vezes nesse bate-papo que o pessoal começa a perguntar as coisas, você conta algumas coisas como se fosse um super segredo e as pessoas não conhecem, mas é algo comum assim para a gente, né? Eu acho sensacional isso aí. Vocês, né, para passar credibilidade, é isso aí.
Não, legal. E, Carol, a gente trabalha numa área, como você falou, madrugadas, às vezes não tem lugar para sentar, não é mais tanto a nossa realidade. Uhum. Mas como é que você faz para conciliar a Carol Bosa profissional com a sua vida pessoal? A gente sabe, quem te conhece sabe que você está muito envolvida com esporte hoje, nossa triatleta. Conta pra gente como que é essa arte, né, de conseguir Olha, conciliar a vida pessoal e o trabalho. assim como os leigos da nossa família ou dos nossos amigos acham que a gente é hacker, né, porque a gente trabalha com cibersegurança, como as pessoas com as quais eu convivo fora do esporte, elas não fazem triatlon, elas acham que eu sou atleta, né? Não, não sou atleta. Eu faço triatlon, mas o triatleta ele faz mal todas as modalidades. Ou pelo menos a grande maioria dos triatletas, obviamente que tem gente que ganha muito dinheiro com isso, vive disso, não é meu caso. Mas brincadeiras à parte, é, um hobby, vamos falar assim, que eu escolhi para mim, mas tem alguns hobbies que viram estilo de vida. Então, permeou minha vida de um jeito que eu escolhi treinar de manhã. Então, quem treina muito cedo dorme muito cedo. Então, eu tive que abrir mão de algumas coisas da minha vida, mas são escolhas, né? Muitas vezes a gente não tem que escolher o que a gente tem que fazer para chegar no objetivo. Às vezes é o que a gente tem que abrir mão. Vale ressaltar que a É, Carol é conhecida por sair cedo dos eventos, das festas, né? Quando começa todo mundo se animar, cadê a Carol? Um, Sumiu. um parênteses, eu aprendi desde criança que quando a gente vai num evento ou vai na casa da amiguinha, assim, a gente tem que se despedir do dono da festa, né? Dos pais da amiguinha. Então, eu estou lá no evento corporativo, eu chego perto do meu chefe, eu falo, chefe, eu vou no banheiro e já volto, tá? Dá uma risadinha e fala, tá bom, Carol, amanhã a gente se fala. Então, porque ele sabe que eu tô indo embora. Porque até se despedir de todo mundo, o pessoal te segura um pouco. Mas, voltando ao assunto, eu abri mão de algumas coisas e às vezes é um sacrifício, às vezes não. Não quer dizer que minha vida está escrito na pedra e eu não faço nada depois das 8h30 da noite. Só que eu fico imprestável. Então, se eu tenho um casamento para ir, vou tentar dar uma dormida antes, dar uma relaxada antes, ou tomar um monte de energético para aguentar a festa. Porque eu não vivo de triatlo, eu vivo de cibersegurança, então tem que encaixar. Mas falando um pouco de rotina, hoje, graças a Deus, eu não preciso ficar de madrugada num data center gelado, sentada no chão, com aquele. Quem nunca entrou no data center, ele é refrigerado embaixo também, né? Porque os cabos também passam embaixo. Então você senta no chão, tem furinho, e venta gelado, é tudo gelado. Mas Tem que botar a calça por dentro da meia, para que senão fica. vai entrando um ventilar lá dentro. Então, eu tenho uma rotina hoje que me permite ter a rotina de esporte, né? Viver esse estilo de vida que eu escolhi. Então, hoje, eu trabalho na área de vendas, cuido de grandes contas no estado de São Paulo, e a gente sabe que as grandes empresas do estado de São Paulo têm suas matrizes na cidade de São Paulo, que é onde eu moro. Então, me facilita muito a rotina, porque eu não viajo, ou quase não viajo. É, então eu treino de manhã, e às vezes treinar de manhã é treinar muito cedo, às vezes começa às 5 e pouco da manhã. Então, significa que à noite eu estou imprestável. Tem gente que consegue, faz happy hours, já sai para jantar mais tarde, eu não consigo. Eu Mas definitivamente não sou desse tipo de pessoa que dorme 3, 4 horas e tá bem. não consigo. A gente também não tem mais idade para fazer isso. Quando a gente era mais jovem, talvez dava, né? Tem esse Mas, fator por também. exemplo, teve um trimestre de um fechamento nosso importante que eu precisei ficar até as 2 da manhã acordado, enquanto não processou, não fui dormir. É sempre isso? Não, né? Mas é aquela coisa, meu triatlon que se encaixe no meu trabalho. Então, isso me ajuda, né? E aí, até fazendo um parênteses, você perguntou de conciliar, para mim é muito fácil, porque não tenho filhos, então a rotina é muito mais fácil para mim. Eu não tem como me comparar com uma mãe que cuida de 2 crianças pequenas, por exemplo, né? Mas o que é importante, eu aprendi nessa jornada, é que, primeiro, você tem que achar uma atividade física. Eu gostei do triatlon, é o que eu faço. Não consigo fazer os três sempre. Tem hora que eu estou mais focada na corrida ou na bike, que seja. Vai fazer pilates, vai jogar futebol, vai fazer alongamento, fazer hidroginástica, beach tênis, qualquer coisa. Faça uma atividade física, principalmente porque a gente vai viver mais, em teoria, né? Antes a gente morria com 60 anos, hoje a gente já era um velho com 60 anos. Hoje as pessoas estão vivendo muito bem até os 80, 90, 100 anos com saúde, lúcidos, então a gente tem que chegar lá com saúde.
Outra coisa, cabeça, né? As doenças mentais, elas estão cada vez mais próximas da gente, ou porque tem mais diagnóstico, ou porque as pessoas estão deixando de lado o tabu e estão de fato enfrentando a doença, ou porque a gente está vivendo um mundo estressante. E é estressante, é uma carga de informação muito grande. As reuniões hoje você faz uma atrás da outra, então a cabeça talvez não tenha tempo de descansar. É bom chamar até um profissional para falar com propriedade. Farei isso. Outro ponto importante é que nós, mulheres, a gente fala, né? Mulher fala, mulher chora, mulher reclama, tem a fama de ser histérica, mas não interessa, a gente põe para fora. E o nosso mercado majoritariamente masculino, a gente sabe que homem fala menos, homem não assume que está triste, ou que está estressado, ou que está angustiado. E a gente sabe que isso, por um médio ou longo prazo, pode se tornar uma depressão, burnout e até doenças mais sérias. Então, o esporte, né? Você me perguntou de esporte, rotina, me ensinou também a cuidar da minha cabeça, saber a hora de parar, e parar que eu digo às vezes eu estou estressada por causa do esporte, então aquilo é um hobby para mim. E também me ensinou a cuidar do meu sono, né? O quão importante é o sono, né? Que a gente não valoriza. O jovem, né? A gente brincou agora há pouco, o jovem dorme 3 horas na noite, depois de uma balada, toma um cafezinho esperado, tá pronto. A gente já não tem o mesmo metabolismo, o corpo já não aguenta mais, e noites mal dormidas pode levar a depressão, pode levar a ansiedade e doenças mais sérias. Então, isso me ajudou muito. Criar a rotina, né, que hoje eu consigo, devido à rotina do meu trabalho. Não é todo mundo que consegue ter uma rotina tão organizada, mas eu recomendo para todo mundo que puder, que tiver a possibilidade, dentro do tempo e das disponibilidades financeiras de cada um, busque um esporte ou busque uma atividade que você possa se mexer, cuide da sua saúde mental e principalmente do seu sono. Não, ótimo. O sono é imprescindível, como eu falei. A gente conversando, eu disse que às vezes eu prefiro dormir 2 horas a mais do que estudar 2 horas a mais. Para mim funciona muito melhor. Fixa melhor, né? A Exato. cognição parece enfim, que Para liga pessoa. os pontinhos, né? Tem pessoas que falam, vou passar a noite acordada, a noite acordada e de manhã eu vou estar funcional. Não é para mim. Eu não sou esse tipo de pessoa. Você sabe que as pessoas, é isso que é importante, você achar o seu tempo. Tem gente que precisa de mais horas, tem gente que precisa de menos. Eu funciono de manhã. Aí tem gente que fala, eu não consigo acordar de manhã para treinar. Então, treina à noite, né? Então, você tem que achar o que funciona para você, o que te dá prazer também. Tem gente que odeia correr, não precisa correr, vai fazer outra Vai coisa. andar. Né? Então, Exatamente. em vez de almoçar, faz uma atividade, enfim. Tem que encaixar na sua vida o que te faz bem. Não, importantíssimo. Importantíssimo. E, Carol, para a gente finalizar, já que viajamos por carreira, saúde, esporte e etc., qual que é a sua dica para quem está vendo esse vídeo? Beleza. Ó, dizem que conselho a gente não, se fosse bom a gente vendia, né? Mas o que eu sempre falo quando me perguntam é um conselho velho, mas que não envelheceu, né? Um conselho antigo, que funciona até hoje. Estude inglês, né? Eu já vi muita gente boa ficar para trás por não falar uma segunda língua. No caso de cyber, de tecnologia, a gente sabe que demanda muito estudar ou se comunicar em inglês, porque muitos dos fabricantes estão em países de língua inglesa, ou estão em línguas que a gente não fala aqui no Brasil, dificilmente fala, mas que vão se comunicar em inglês. Então, falar inglês abre portas, né? Se você puder ter uma terceira língua como o espanhol, vai abrir muito mais portas, porque você acaba sendo uma mosca branca no mercado. Saber de cibersegurança, falar inglês e espanhol com uma língua nativa português, você, não vou dizer que você é o único, mas você é pouco, faz parte de um grupo de poucos. Então, é um conselho que eu dou. Eu acho que abre muitas mais portas do que uma certificação. Obviamente que conhecimento é extremamente importante, uma graduação, um certificado, a própria experiência que você vai carregar ao longo da sua carreira, mas se você fala uma segunda língua, você vai ter portas abertas. Eu acho que a demanda está muito mais focada em saber inglês, porque as pessoas não, as empresas não, majoritariamente, ou elas são americanas, ou estão na Europa, mas a comunicação global vai ser em inglês. Então você se torna um recurso valioso. Então, eu também sempre dou essa sugestão, até porque é algo mais alcançável.
acessível a todos estudar inglês, do que estudar para uma certificação específica, um produto. Então, ter o inglês, na minha carreira particularmente, me ajudou a passar na frente de muita gente muito melhor preparada que eu. Mas, no momento, a comunicação era mais importante. E o espanhol também ajudou. Então, assim, o espanhol é imprescindível? Não. Mas ele também já te dá mais um degrauzinho para você se diferenciar. Então, Eu vejo, exemplo, ótima dica. que eu trabalho, que eles falam, você tem alguém para indicar que fale, que more aí no Brasil, fale inglês e espanhol? E eles falam como se fosse assim, Aí super vocês falam rápido. espanhol mesmo. O inglês eu vejo que é, de fato, um requerimento importante. Mas tem aquela questão que até hoje não se ensinou o green, que aqui tá quase. Eu falo, gente, é difícil, mas tudo bem. Não é Deixa eu. comum. Minha dica é essa, inglês, estude inglês e, se tiver possibilidade, estude também espanhol, uma terceira língua. É isso. Carol, muito obrigado. Informações valiosíssimas de experiência e dicas. O que mais a gente precisa? Obrigadão pela participação, Carol. Geraldo.